tem gerado debate e polémica e continua também a gerar a troca de acusações entre partidos. A situação financeira do município da Praia da Vitória levou a que fossem promovidas conferências de imprensa para apreciar as conclusões que já tinham sido apresentadas perante o resultado da auditoria. O PS considera que foram feitas omissões graves em todo o processo e aponta que esta dívida começou com o PSD ainda anterior ao ano de 2005, com dados também demonstrados numa auditoria requerida na altura pelos socialistas. A senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, apesar das permanentes queixas de falta de liquidez, entendeu adjudicar por 85 mil euros uma auditoria financeira e de recursos humanos com, na nossa perspectiva, o único objetivo de tentar denegrir a imagem da gestão autárquica do Partido Socialista. As conclusões omitem a situação financeira municipal a quando do primeiro mandato do Partido Socialista em 2005. Aliás, o modo utilizado pela senhora Presidente da Câmara na apresentação da situação do atual endividamento tenta, objetivamente, indiciar que foi o Partido Socialista a criar um endividamento de 30 milhões de euros. Isso não é verdade. É importante e justo que fique claro que o PSD entregou o município ao PS em 2005 com uma dívida de cerca de 17 milhões de euros, significando que mais de 50% da dívida anunciada agora pela senhora Presidente foi criada diretamente por um executivo do seu partido. O PS, quando tomou posse, também fez, esquecem-se de dizer isso, mas também encomendou uma auditoria às contas da Câmara Municipal da Praia da Vitória, isto em 2005. Em 2005, e ao contrário daquilo que diz o Partido Socialista, a dívida não era de 15 milhões de euros, mas de 7 milhões, mais cerca de 2 milhões a fornecedores. Portanto, há uma diferença grande aqui entre 9 milhões e 15 milhões. Depois, é preciso contextualizar. É que, na altura, o Conselho da Praia da Vitória não vivia a situação que vive hoje. Aliás, se virmos, isso foi ainda antes da primeira grande crise económica e, portanto, não tínhamos ainda começado a sofrer as restrições que passámos a sofrer a partir daí. Depois, o que acontece é que a Praia da Vitória vivia uma situação totalmente diferente. Não tínhamos ainda tido o downsizing, ainda não tinha acontecido o downsizing da base das lajes, o despedimento de trabalhadores, e o próprio comércio e a indústria na praia viviam uma situação muito mais folgada e, portanto, tanto que isso não foi um grande problema na altura, que a Câmara não alegou nessa altura, não fez questão de dizer que não podia, que não conseguia trabalhar, porque tinha herdado essa pesada dívida. A dívida não é sequer comparável. A coligação afirma que ao longo dos anos acompanhou toda a situação, mas não esperava que fosse tão grave. Mostra um desagrado perante o facto da dívida global do município ultrapassar mais 16 milhões de euros, acima do permitido pela lei. Voltam a reforçar o que Vânia Ferreira já tinha dito quanto ao uso e recurso de engenharia financeira para esconder as dívidas através da utilização de outras entidades. Má gestão, despesismo e casos de polícia são as marcas dos últimos 10 anos da governação do Partido Socialista na Câmara da Praia da Vitória. Para cúmulo, todos esses atos de má gestão, todo esse despesismo e todos esses casos de polícia aconteceram perante a passividade de entidades regionais competentes pela fiscalização das contas dos municípios. Veja-se o caso da então Inspeção Regional da Administração Pública, que nunca fez qualquer ação inspectiva à Câmara Municipal da Praia da Vitória. Ou seja, o Governo Regional do Partido Socialista fez vista grossa a tudo isto, enquanto mandava fazer inspeções a municípios de diferente cor política. É urgente e necessário
o cabal esclarecimento dos atos de má gestão, de despesismo e dos casos de polícia que marcam a gestão do Partido Socialista na Câmara Municipal da Praia da Vitória. É urgente e necessário esclarecer os atos de má gestão do Partido Socialista que levaram a dívida global do município a ultrapassar os 33 milhões de euros, o dobro do permitido pela lei. É urgente e necessário esclarecer as práticas de despesismo do Partido Socialista, que chegou ao ponto de gastar 4 mil euros em canetas de luxo para oferecer não se sabe bem a quem. É urgente e necessário esclarecer autênticos casos de polícia, como o facto de a gestão socialista do município ter pagado quase 1,5 milhão de euros em faturas que não estão registadas nas finanças. Nada dos atos administrativos e de gestão do município foram feitos fechados nas 4 paredes de um gabinete. Foram às reuniões de Câmara, foram às Assembleias Municipais, muitos deles foram aprovados por unanimidade por todos os partidos que lá estavam. Judite Parreira demonstra desagrado também com a postura e parecer do Partido Socialista, afirmando que estão a fugir às suas responsabilidades. O PS está a tentar tapar o sol com a peneira, a utilizar argumentos que é de quem não tem mais argumentos, porque o argumento que utilizam é que o atual Executivo é inapto para as funções que está a desempenhar, e isso parece-nos efetivamente muito fraco. Parece-nos que o que tem que fazer agora é apontar soluções, é pedir desculpa aos praenses por tudo o que lhes fizeram e por tudo o que vai acontecer no futuro, pelo futuro que está envolto numa nebulosa, porque não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. O que o Partido Socialista tem que fazer, e os seus dirigentes e os anteriores membros dos executivos e todos aqueles que, direta ou indiretamente, foram responsáveis por esta situação, o que tem que fazer é pedir desculpa aos praenses e agora porem-se do lado da solução e ajudarem a resolver um problema que eles próprios criaram. E penso que não têm razões nenhumas para dizer que o que é preciso é olhar para o futuro com ambição, porque o que eles deveriam fazer era olhar para baixo e envergonharem-se, olharem para o chão e envergonharem-se de tudo o que fizeram à Praia da Vitória. Já Berto Messias assegura que o Partido Socialista vai propor novas estratégias, sendo contra as que foram apresentadas pela Presidente da Câmara. O PSD, CDS, PP vão requerer a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Praia da Vitória para analisar a situação e encontrar soluções entre todos os grupos municipais. O que temos que ressalvar, o que temos que deixar bem claro é que a nossa preocupação são as empresas, as instituições e os funcionários e todos os praenses que vão ter que pagar esta situação, este buraco financeiro deixado pelos anteriores executivos socialistas. E, portanto, nós entendemos que a Assembleia Municipal, que tem também um papel fiscalizador, tem o dever de fiscalizar, mas também de apontar soluções. E é isso que nós esperamos de todos os deputados municipais. É a altura de aqueles que até agora foram parte do problema se porem do lado da solução. E por isso contamos com todos. Não basta dizer que é preciso arregaçar mangas e trabalhar, que é preciso olhar para o futuro com ambição, porque isso são chavões para a comunicação social. São debates que não ajudam, que na verdade não resolvem nada. O que é preciso é situações concretas e parece-nos que é a altura daqueles que diziam, não só os que disseram e dizem amar a praia, mas os que diziam que tinham um grande orgulho pela praia, que esta é a nossa praia. É a altura de todos estarem juntos e encontrarem soluções para que a praia possa sair o mais rapidamente possível desta crise. Nesta futura sessão de Assembleia Municipal, o PS, como oposição, irá demonstrar insatisfação perante o possível despedimento de funcionários da Cooperativa Praia Cultural. Fica claro tratar-se de uma opção do atual Executivo com a qual o Partido Socialista não concorda e sobre a qual terá feroz oposição.
Numa altura como estas, com uma crise inflacionista e com um aumento do custo de vida e das taxas de juro, mandar trabalhadores para o desemprego é uma opção errada, sobretudo quando tomada por uma instituição pública como é a Câmara Municipal. E sobre a cooperativa, não podemos deixar de manifestar solidariedade com os seus trabalhadores, que dão o seu melhor todos os dias e que estão a ser perseguidos e diabolizados injustamente. Convém relembrar, para os mais esquecidos, que é a cooperativa Praia Cultural que garante importantes serviços no município, como é a rede de creches e ATLs, que servem a maioria e a esmagadora maioria das freguesias do concelho e que, se não tivessem instaladas nas escolas onde estão, essas escolas já teriam sido encerradas. O Serviço Social da Praia da Vitória, que nos garantiu prémios de excelência como município do ano, a organização das festas da praia, um gabinete de desporto ativo com muitas atividades e com a gestão importante de infraestruturas desportivas, uma área cultural dinâmica e promotora de eventos, ou um gabinete de turismo que todos os dias trabalha para valorizar a praia enquanto destino turístico de excelência. Assume que todos os funcionários podem ser rentáveis consoante o que se pretende para o futuro da Praia da Vitória. Não deixa de ser estranho, porque também temos que perceber aquelas que são as prioridades, não deixa de ser estranho que agora, por uma questão de estratégia partidária, se diaboliza a cooperativa, quando esta Câmara já contratou pessoas para a cooperativa. Não deixa de ser estranho também, e lá está a relevância daquilo que são as prioridades, que na mesma semana que se anuncia estes resultados e estas decisões, seja anunciado um conjunto de concertos no auditório do Ramo Grande, da Carolina Deslandes, do Luís Represas, de João Pedro Paes. Os alertas já tinham sido dados pelo Tribunal de Contas em 2018 e eram conhecidos, tendo sido, segundo Berto Messias, adotados os processos corretos pelo Partido Socialista na altura. Depois daquela que foi a auditoria do Tribunal de Contas em 2018, foi definido um plano de internalização devidamente faseado ao longo dos anos, para que fosse possível não onerar em grande medida as contas da Câmara com um impacto único. E, portanto, foi feito um calendário, foram desenvolvidas reuniões com os sindicatos, isso foi conversado com os trabalhadores e, portanto, foi possível ter aqui uma visão de médio prazo que tenha isso em conta. Além disso, naturalmente que uma reestruturação financeira no âmbito daquilo que é a redução do passivo do município é importante de ser feita, mas já estava a ser feita, já estava em curso. Outra coisa e é importante também que não se confunda estes dois conceitos, uma coisa é uma reestruturação financeira que garanta contas certas, que garanta capacidade e sustentabilidade para o futuro e que garanta também os melhores meios em termos de recursos humanos para o futuro do concelho. Outra coisa é um processo de saneamento financeiro, em que há um conjunto de mecanismos e de pressupostos legais e em que, a partir do momento em que a Câmara opta por esse processo, tem que aumentar os impostos aos munícipes, tem que aumentar as taxas aos munícipes, tem que aumentar aquilo que é o IMI, tem que aumentar tudo aquilo que são as taxas pagas ao Conselho, fica impedido de fazer qualquer tipo de investimento público e, por aquilo que ouvimos pela Sra. Presidente de Câmara, é isto que ela quer fazer. E isto parece-nos a solução pior e talvez a solução mais fácil. Agora, não é esta a nossa solução. A nossa solução é que haja uma planificação de médio prazo, como já estava em curso no âmbito da planificação da internalização, quer da dívida, quer dos recursos humanos. O Partido Socialista não despediria ninguém do universo municipal. Diz ainda que esta auditoria não trouxe informações novas perante os valores globais apurados, que já eram, segundo as suas palavras, conhecidos antes das eleições. Questionado sobre a possibilidade dos resultados deste processo terem sido manipulados, responde-se: Não tenho a mínima dúvida. Basta ver o que está lá escrito, a forma como está escrito, aquelas que foram as informações que não foram dadas aos consultores. Eu não estou aqui a pôr em causa o trabalho da empresa, que é uma empresa privada, que foi contratada para o efeito e que o seu cliente, a Câmara Municipal, decidiu prestar-lhe a informação que quis.
porque há um conjunto de evidências que, como eu referi há pouco, que estão referidas no relatório como não existindo, quando existem. Quer dizer, toda a gente as conhece, toda a gente esteve nas iniciativas, há os estudos, e se não tem esse estudo na Câmara, porque é que não o pediram à empresa que o forneceu? Não deixa de ser estranho. Portanto, eu acho que esta auditoria foi condicionada ao longo da sua execução. E até lhe digo mais, não deixa de ser curioso que ao longo dos últimos meses, nós, na reunião de Câmara, estejamos permanentemente a pedir informações sobre a auditoria, como estava a decorrer, o que é que estava a ser feito. Nunca nos foi dito nada. Soubemos recentemente, em setembro, porque a auditoria era para ser anunciada antes do verão e apresentada e não foi, soubemos, por exemplo, que havia um draft final de relatório que foi remetido para o Executivo e, segundo informação da própria Presidente de Câmara, esse draft foi corrigido e devolvido à empresa. Eu sou muito sincero, eu já tive a oportunidade, no âmbito de várias funções que desempenhei, de acompanhar processos de auditoria. Eu não me recordo de haver um draft final que seja remetido ao cliente para ser corrigido. O PS apresentou um conjunto de omissões feitas durante a auditoria e trouxe para cima da mesa erros de governação do PSD. Relembra que os anteriores executivos tiveram de fazer face a situações como a catástrofe natural na Algalva, o abastecimento de água em Santa Rita e a crise da Covid-19. Apontou ainda que a auditoria não detectou quaisquer práticas irregulares na execução de empreitadas de construção. Mas a lista enumerada não fica por aqui e pode ser consultada perante o comunicado feito pelo mesmo partido. Estas conclusões omitem também que no ano de 2021 o Tribunal de Contas autorizou um empréstimo de 2,3 milhões de euros para financiamento de obras do município. Aliás, por ironia, obras inauguradas ou em execução pelo atual Executivo, como são a requalificação dos espaços de concelho, as rotundas, largos e várias redes viárias por todo o concelho, a escola do Cabo da Praia ou a parcela não cofinanciada da ampliação pedonal da Marginal até à Praia da Riviera, no Cabo da Praia. Perante o referido relatório desta auditoria feita por uma empresa privada e perante aquilo que foi anunciado pela Sra. Presidente, julgo que é importante perguntar como pôde o Tribunal de Contas dar visto a um empréstimo de 2,3 milhões de euros em 2021. A auditoria será remetida para o Ministério Público e Tribunal de Contas, tal como para outras entidades, algo em que ambos os grupos municipais estão em sintonia, a bem de esclarecer toda a situação.